Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma semente do sucesso. Da semente de hoje eu quero falar sobre a coisa mais estruturante que existe para relacionamentos, para vida pessoal, para instituições, empreendimentos, projetos, tudo. Que coisas são essas? Antes de te dizer que coisas são essas, eu vou te contar uma história, tá? Eu não sei se você já viajou para os Estados Unidos, mas é comum a gente viajar para os Estados Unidos. Eu vou te falar de Orlando, que é um lugar que muito brasileiro vai, né? E é uma coisa interessante que acontece em Orlando especificamente. Estou falando do que eu vi. Se você ultrapassar o sinal vermelho, pelo motivo que for, é líquido e certo, é garantido que em até 500 metros você vai ouvir o seguinte barulho. E vai chegar um policial, vai te abordar, o carro vai mandar você parar, vai ver o que aconteceu, vai pedir documentação, isso aí tudo. Isso é certo, isso. É certo. Não é uma coisa, talvez seja multado, talvez, não. Tá? E, bem, é uma regra, é um troço que está muito certo lá. Acontece sempre. Né? Então, olha que incrível, as pessoas não avançam o sinal. O que são as pessoas que avançam o sinal lá? As pessoas que não conhecem as regras, né? Muito brasileiro avança o sinal lá, uma vez só. Na verdade, você não avança mais de uma. Mas as pessoas simplesmente não avançam os sinais. Por quê? Porque existe uma regra clara e ela é aplicada. Isso é altamente estruturante. Isso estrutura. O pessoal costuma dizer os Estados Unidos é um país que tem instituições fortes. Né? Mas a base das instituições fortes são regras claras que são aplicadas. Tá? É como o pessoal fala assim, o Brasil tem muita lei, mas elas não são aplicadas. Tá? Então tem isso. E eu não estou discutindo aqui, o Brasil é um país melhor, os Estados Unidos é um país melhor. Não, só estou te dando um exemplo. Tá? Na vida funciona assim. As coisas que funcionam bem são as coisas que têm regras claras que são efetivamente aplicadas. Tá? Outro exemplo. Tem uma polêmica, né? Se é bom ou mal bater nos filhos. Né? Eu não estou falando de espancar, claro que não. Levar a quase morte, não é nada disso, eu não estou falando de violência, mas estou falando daquele negócio da palmada e do castigo, esse tipo de coisa, tá? E aí, bom, deixa eu te contar uma coisa interessante. Existem pessoas bem ajustadas, que não são criminosos, que não são pessoas disfuncionais, que têm bons relacionamentos, que têm uma vida normal, que apanharam. E existem pessoas bem ajustadas que nunca apanharam, que o pai nunca bateu, né, a mãe, certo? Por outro lado, existem pessoas desajustadas, pessoas com relacionamentos disfuncionais, pessoas com doenças psiquiátricas, pessoas ou criminosos, ou pessoas desajustadas, né? Tô sendo bem amplo aí, que apanharam. E existem desajustados que nunca apanharam. Tá? Então as pessoas às vezes atribuem, né? O pai bateu, vai traumatizar uma mulher, que ele vai virar um psicopata, vai virar isso. Agora, olha bem interessante, olha que interessante isso. Quando você vai pesquisar, as pessoas ajustadas que apanhavam, tá? Você vai dizer assim, teu pai te batia? E me batia muito. Mas por que teu pai te batia? Ele me batia todas as vezes que eu infringia as regras. Ele me batia quando eu fazia isso. Às vezes eu fazia a coisa e já sabia que ia apanhar. Tá? E o outro que o pai não batia, mas que é ajustado. Ele te conta uma história mais ou menos assim. Não, o pai não me batia, mas ele me botava de castigo, ele conversava comigo muito sério, de um jeito que eu podia perceber claramente que ele estava decepcionado e tal. E eu perguntava assim, e quando que ele te dava esse tipo de castigo, esse tipo de não aceitação? Tá? Quando eu infringia as regras. Exatamente quando eu fazia isso. Inclusive tinha vezes que eu fazia essas coisas e eu já sabia que meu pai ia ficar chateado comigo, ia conversar comigo, ia me botar na cadeira do pensamento. Tá? Olha só, um padrão. Quando você vai conversar com os desajustados, tanto aqueles que apanham quanto aqueles que não apanham, eles vão te contar uma história diferente. Se você pegar o cara desajustado, perguntar sobre a infância dele, dizer, se teu pai te batia? Meu pai me batia muito. Quando que teu pai te batia? Quando dava na telha. Ele olhava pra minha cara e queria me bater, batia.
Às vezes eu até fazia uma coisa que era errada, eu achava que ia apanhar e não apanhava. Às vezes eu estava muito bem, só de olhar para a cara dele já levava uma surra. Ou seja, regras não definidas. Tá? Uma criança cresce sem regras bem definidas, rígidas ou não, né? Quer dizer, apanhando ou não apanhando. Se as regras são bem definidas, você vai estruturando a sua personalidade, vira um adulto funcional ou semifuncional. Tá? Regras não estabelecidas, uma infância maluca, que você não sabe nunca quando está acertando, quando está errando, geram desajuste. Né? Segundo exemplo que eu estou te dando. Então, na verdade, o que faz os relacionamentos funcionarem, o que faz a criação dos filhos funcionar, o que faz uma empresa funcionar, uma instituição ou até leis funcionarem, são regras bem claras que são aplicadas, certo? E aí, bom, vamos imaginar um relacionamento de amor de dois adultos, certo? As pessoas se amam, relacionamento íntimo, tá? E as pessoas se amam e, bem, como essas pessoas não se conhecem, elas não compartilham a mesma infância e tudo mais, existem coisas que uma faz habitualmente que incomoda a outra. E o contrário também, certo? E aí, nesse caso, você precisa me avisar que eu estou te incomodando. Você não pode fazer igual o pai que bate sem explicação. Você tem que me avisar. Então eu faço uma coisa que você não gosta, que te desagrada, você precisa dizer assim, olha só, Mauro, isso que você fez, poxa, me incomoda muito, muito mesmo. Se você puder não fazer, se for uma coisa da tua natureza, você não consegue evitar, então a gente vai ter até que, de repente, não ter mais um relacionamento. Mas, se você puder negociar, deixar de fazer ou fazer menos, na minha presença, vai ser muito legal, vai ser uma demonstração de respeito e amor. E aí, negocia-se isso. Mas por detrás disso, independente de ser uma coisa que eu consigo fazer, que eu não consigo fazer, e como que eu vou negociar isso, por detrás disso a pessoa está me colocando uma regra. Ó, isso aqui me incomoda. Tá? Regra clara. Tá? Como é que é o casal, o chefe? Gente, chefe inconstante é horrível também. A pessoa que não tem regras claras, você não sabe como que agrada o chefe. Tá? Então, o chefe ruim, o casal que não funciona, a pessoa nunca sabe. Eu não sei. Eu não sei, essa mulher acordou estranha hoje, tá me tratando assim, esse cara acordou desse jeito, tá me tratando assim, que não tem motivo para isso. Tá? E a pessoa fica completamente perdida. Quando um relacionamento, quando uma empresa, quando uma relação hierárquica, eu sou seu patrão ou eu sou seu empregado, quando ela tem regras bem definidas, eu sei o que eu tenho que fazer, você sabe o que você tem que fazer, a gente atua dentro daquelas regras, e quando a gente infringe, a gente já sabe e tenta compensar e faz alguma coisa a respeito. Tá? Regras claras. Quais são as áreas da tua vida que não estão funcionando? Quais são as áreas da tua vida que não estão funcionando? E eu posso dizer com 99% de certeza que são áreas que não têm regras bem definidas, que você não sentou e anotou o que você tolera, o que você não tolera. E se houver regras, elas não estão sendo cumpridas. Então, meu chamado com essa semente para você é, pega as áreas da tua vida que não funcionam e dá uma olhada. Tem regras nessa área? Por exemplo, a minha área financeira não funcionava. Durante muitos anos ela não funcionou. Tá? Ela começou a funcionar quando eu estabeleci uma regra muito simples, óbvia, que todo mundo sabe e que ninguém faz. Que regra é essa? Você tem que gastar menos do que você ganha. Tá? Ah, Mauro, eu gasto menos do que eu ganho. Você tem cartão de crédito? Não gasta. Você tem cheque especial? Não gasta. Você pegou dinheiro emprestado com alguém? Você não gasta. Ah, não tem, mas tem cartão da loja Riachuelo, tem cartão do... Meu amigo, você está pegando dinheiro emprestado. Quer dizer, você está gastando mais do que você ganha. Né? Isso é uma regra básica. No momento em que eu estabeleci essa regra, gastar menos do que eu ganho, eu comecei a resolver o problema das minhas dívidas. Foi só uma questão de tempo. E conforme eu fui estudando mais sobre dinheiro, eu fui colocando mais regras e a minha área financeira começou a funcionar melhor. A área amorosa, a mesma coisa. Coloque regras. A área profissional, coloque regras. A área... Estude regras, pergunte regras. Você pode perguntar para mim, você pode perguntar para um especialista da área, mas não viva mais com nenhuma área da sua vida sem regras bem definidas.